Olá, meus irmãos seminaristas, que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Vamos orar ao Senhor para dar início à nossa aula sobre a disciplina ética cristã. Em continuação, a ética ministerial. E depois entraremos no assunto ética no culto. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante da Tua Palavra, que é a base para esta nossa disciplina do nosso curso. Toma nas Tuas mãos o nosso intelecto, nossa vida, e que o nosso espírito seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus prezados irmãos, aqui estamos nós para dar prosseguimento do assunto de ética ministerial, quando nós falamos que, queiramos ou não, a igreja é aquilo que o pastor aparenta. Nós colocamos diante dos nossos olhos o comportamento do pastor em várias situações. Nós vamos falar sobre a conversa no púlpito. A ética ministerial recomenda que o púlpito é um lugar sagrado. E como lugar sagrado, o púlpito ele deve ser respeitado por todos aqueles que porventura sejam autorizados a utilizá-lo como maneira de exercício do seu ministério. No caso, a postura do pastor, a postura dos obreiros que utilizam o púlpito deve ser observada de acordo com o que prescreve a boa ética, e particularmente quando estamos tratando de ética ministerial. Então, por exemplo, a conversa no púlpito. Nunca é demais lembrar que quando o obreiro conversa no púlpito, na hora do culto, acontece algumas coisas que muitas das vezes foge do alcance mesmo daqueles que estão participando do culto. Primeiro, entristece o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está entre os crentes durante o culto, recebendo do crente o louvor, a adoração e alegrando os crentes, propiciando consolo e conforto aos crentes participantes do culto, ele se entristece quando vê pessoas que não reverenciam devidamente o local onde está se realizando o culto. E muito particularmente o púlpito, que é o lugar de destaque do culto. Segundo, é falta de respeito para com os membros e para com Deus. Quando os obreiros que estão no púlpito conversam entre si, eles estão desrespeitando os membros da igreja que estão ali para cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, estão desrespeitando ao próprio Deus, que é a figura principal do culto. Terceiro, perde o direito de chamar a atenção dos crentes que, porventura, também conversam na hora do culto. O pastor ou o obreiro que está no púlpito, se ele conversa com os outros membros do ministério que estão no púlpito, eles perdem o direito de reclamarem com relação àqueles que na membresia da igreja, que estão participando do culto, estão conversando. Ele não tem direito de chamar a atenção. Ele perde esse direito. Quarto, ele dá mau exemplo
aos demais irmãos e demonstra falta de consideração para com os visitantes. Muitas pessoas vão visitar a igreja precisando ouvir uma palavra, precisando de um conforto espiritual. E quando ele chega no templo, ele olha, observa, principalmente no púlpito, os ministros se portando de maneira indecorosa com relação à posição que eles devem assumir. E aí esse visitante, ele se sente desconsiderado ou desrespeitado. E também essa conversa entre os ministros no púlpito atrapalha ao pregador. Observem bem, em algumas igrejas, principalmente as tradicionais, elas têm o costume de no culto somente fica o dirigente no púlpito e o pregador. E normalmente, quando o pregador assume a palavra, esse dirigente do culto desce e fica próximo ao púlpito numa posição de reverência também para receber a palavra. Em outras igrejas, e aí nós falamos das pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, elas mantêm os presbíteros no púlpito. E aí é onde se vê, muitas das vezes, a falta de postura desses ministros em relação às demais pessoas que estão cultuando. E isso atrapalha o pregador. O pregador, quando está pregando, está concentrado na palavra e voltando a sua palavra para os membros da igreja, os irmãos que estão participando do culto. Os ministros atrás, que normalmente ficam atrás do pregador, começam a conversar, a falar. Isso desconcentra, ou melhor, tira a concentração do pregador. Sexto lugar, dificulta a conversão das almas. A finalidade do culto, principalmente os cultos evangelísticos, que nós dizemos os cultos públicos, eles têm como finalidade também a salvação das almas. As pessoas que vão visitar, pessoas que não são cristãs, pessoas que vão ali em busca de um refúgio ou de um consolo espiritual, muitas das vezes vão até com o pensamento de se decidirem ao lado do Senhor e chegam na igreja e não observam ordem, principalmente no púlpito, e eles desistem daquela ideia de se converterem ou até mesmo de participarem da igreja. Em sétimo lugar, os visitantes, essas pessoas que vêm visitar a igreja, que ainda não são crentes, ou melhor, ainda não fazem parte da igreja normalmente, eles levam má impressão dos crentes. Eles acham que os crentes são irreverentes, são pessoas que não dão valor ao próprio ato do culto. Em oitavo lugar, aquele que no púlpito conversa entre si, ou aqueles que conversam entre si, não alimenta a sua alma, pois vem ao templo e não à igreja. Aí a gente considera a diferença de igreja e a diferença do templo. O templo é o local aonde se reúne a igreja com a finalidade da adoração coletiva. O ministro no púlpito, ou os ministros que conversam entre si, eles, além de toda essa situação criada com relação aos demais membros da igreja, eles também não alimentam a sua alma, pois eles apenas vêm ao templo, eles não vêm ao culto. E em décimo lugar, esses não recebem a mensagem divina, que talvez fosse para si. De repente, aquele ministro, Deus dirige ou quer dirigir uma palavra que ele diga a respeito, mas ele não recebe porque ele está distraído. O culto não é local de distração. O culto é local de reverência e de adoração a Deus.
O nosso escritor do livro-texto, da nossa apostila, ele coloca aqui algumas referências bíblicas mostrando a importância do culto como uma advertência para aqueles que vão ao culto conversar. E aí nós estamos aqui nos dirigindo diretamente àqueles que lideram, aqueles que são os ministros do culto. Em João capítulo 4, versículo 23, o próprio Senhor Jesus fala: vem a hora em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Uma das referências. A outra referência que ele coloca, escrita na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E a outra referência é a epístola do apóstolo Paulo a Tito, que mostra integridade e reverência, quando no capítulo 2 e no versículo 7, Paulo diz: em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No versículo 8 ele diz: tem a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, meus irmãos, aí está fechada essa questão da ética ministerial. Entre tudo que nós vimos na aula passada e na aula antepassada, que dizia respeito à ética ministerial, nós estamos fechando agora com essas observações com respeito à postura do ministro no púlpito. Como falei, o púlpito é um local sagrado, um local onde partem todos os louvores, os cânticos, as palavras em direção à assistência do culto. E ali existem pessoas que estão necessitando, que vieram participar do culto, não somente cultuar, mas também esperando receber da parte de Deus uma mensagem que lhes alivia a angústia, né? Ou as preocupações. E partem normalmente essas mensagens do púlpito para o culto de todas as pessoas que ali estão. Agora, o capítulo 5 que nós vamos iniciar agora, ele trata da ética no culto. Isso não abrange somente os ministros, mas a todos os crentes de uma maneira geral. Vejam como é importante nós estudarmos a ética cristã, porque aí nós ficamos sendo despertados para a realidade da nossa vida cristã e, em particular, agora, com relação ao culto. O que é o culto, né? A nossa participação no culto. Devemos analisar o culto salientando as suas diversas partes e mostrar como o crente pode tomar parte ativa e proveitosa em todos os cultos. Observamos por essa introdução que o culto completo ele é composto de alguns momentos, quando aquele que está à frente do culto para dirigir essas atividades do culto, que nós chamamos de liturgia, a liturgia do culto. O que é a liturgia do culto? A liturgia do culto é exatamente essa composição do culto, as partes que compõem o culto. E quem é que vai dirigir esta liturgia? Esta liturgia do culto, ela deve ser dirigida pelo pastor ou por quem ele delegar competência para tal. O Senhor dos Exércitos condena o culto que não é cordial, ou seja,
aquele culto que não é feito por todos. Por quê? Todos os crentes devem cultuar a Deus. E aquele culto individual, ele pode ser feito e ele é natural que se faça. Mas na igreja o culto é coletivo. E essa cordialidade que ele fala é porque há uma relação no culto que deve ser no sentido horizontal e no sentido vertical. Ou seja, no sentido horizontal se refere aos irmãos entre si, a comunhão que deve haver entre esses irmãos ou entre esses membros, e com relação à verticalidade, é a relação de todos esses componentes que vieram cultuar, todas essas pessoas, com relação a Deus, a quem se dirige o culto. Né? Então ele fala, uma igreja pode ser composta de centenas de membros de diferentes raças, de diferentes culturas, de diferentes níveis sociais. Entretanto, ao se congregarem para o trabalho do Senhor, tais diferenças desaparecem para transparecer a unidade espiritual. É isso aí que ele quer explicar com essa cordialidade. O que o culto, ele deve ser cordial. Ele não é culto de uma pessoa só. Ele está num ambiente coletivo, então todas as pessoas de quaisquer níveis que ali estejam devem se voltar única e exclusivamente para o culto a um só Deus. E se é um só Deus, deve haver uma unidade desses membros em relação a Deus. Como é que o culto, que é uma unidade em relação a Deus, pode existir se não houver a comunhão, a união de todos que ali estão? A união em pensamento, a união, inclusive, nos momentos, né, de participação. Por isso que todos os crentes, quando eles se dirigem ao culto, eles já devem vir espiritualmente conscientizados que vão cultuar e que vão cultuar coletivamente com outros tipos de pessoas que devem ter o mesmo pensamento, que devem ter a mesma direção, para que o culto flua de uma maneira inteligente, racional, mas acima de tudo espiritual. Ele coloca um texto bíblico aqui em João capítulo 17 que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, aquela oração que ele fez intercedendo pelos seus discípulos, e que diz assim: para que todos sejam um, assim como nós. Ele está se referindo a ele e ao Pai. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Exatamente, Jesus estava falando de um momento de união, né? Que todos sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Muitos crentes que em relação ao culto são meros espectadores ou assinantes. Alguns crentes que vão à igreja não com interesse de cultuar, não se prepararam espiritualmente para irem cultuar no ambiente coletivo. Eles vão e ficam lá só olhando, participando o menos possível do momento de culto. E aí o nosso escritor ele faz essa observação, que muitos crentes que em relação ao culto são meros espectadores ou assistentes. Vão ao templo apenas para ouvir um sermão sem o devido preparo espiritual. Esses nossos irmãos, revivendo a época medieval, em que o culto era algo que só interessava ao sacerdote e ao coro, o povo apenas assistia às encenações levadas a efeito no altar. Ele está falando na Idade Média. Nesses cultos, na Idade Média, os sacerdotes eram os únicos que participavam ativamente do culto. Os sacerdotes e os cantores. E o povo, a plateia,
que ia para participar do culto, na verdade não participava, apenas assistia aquelas encenações, aqueles rituais, e terminava aquele culto que era levado a efeito no altar, não tinha participação do povo. A igreja, nessa época, era uma igreja que dominava as consciências. Não havia liberdade, a liberdade da palavra, a liberdade da pregação, a certeza de que a palavra de Deus ela é acima de todas as coisas e que deve ser obedecida, não somente com relação ao culto, mas com relação a toda a vida social, a toda a vida pessoal. O que nós entendemos que ele explica aqui é que a nossa alma, ela necessita da presença de Deus e que busca comunhão com Ele. Então é o sincero desejo de estar em sua augusta presença. Quando ele fala augusta presença de Deus, ele está se referindo à grandiosa presença de Deus, à majestosa presença de Deus. É isto que essa palavra augusta significa. Quando aflora em nós o desejo de estar na presença de Deus, é exatamente para adorá-lo, né? Para exaltá-lo na beleza de sua santidade e também para receber, né, as inúmeras bênçãos espirituais advindas de Deus. É nesse espírito que devemos ter alegria, né, quando estamos na igreja participando do culto. E esse júbilo, essa alegria é sintetizada nas palavras do salmista, né? No Salmo 122, no versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como se ele tivesse sido convidado para ir ao templo e aquilo produziu dentro dele uma alegria incontida, né? Este salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, todo culto, nós entendemos que por ser produzido pelo ser humano, ele precisa de ter algumas características ou alguma ordem. E aí é onde entra o cumprimento litúrgico ou o cumprimento da liturgia do culto. O nosso livro, texto, fala sobre a ordem nos cultos. Vamos observar aqui. A ordem nos cultos é indispensável. A ordem no culto é indispensável. Está faltando. Não teremos edificação alguma e entristecemos o Espírito Santo. A ordem na igreja e nos cultos dignifica o nome do Senhor e produz boa impressão nos ouvintes. Nada como um culto que seja dirigido a Deus com reverência, com ordem e ainda com disciplina. Por quê? As pessoas que vêm à igreja ou ao templo para participar do culto, participando de um culto que tenha ordem, que seja muito claro para as pessoas entenderem a finalidade daquele povo que ali está. Isso faz com que essas pessoas levem boas impressões. Eles vão gostar do trabalho, eles vão gostar do culto e vão levar boas impressões. O nosso escritor aqui, ele diz como referência aquela vida, né, no caso, da rainha de Sabá, quando ela foi visitar o rei Salomão, vendo a grandiosidade do seu reino e vendo como eles viviam entre si. Ele diz aqui: a rainha de Sabá, quando da visita a Israel, ficou impressionada com a ordem e disciplina daquele povo. Ela viu como Salomão conseguira perfeita disciplina no modo de assentar de seus servos à mesa, na maneira de vestir e etc. Então ela ficou impressionada porque ela viu, né,
no reino de Israel, aquela grande impressão, os servos, como eles se referiam ao rei, como eles se assentavam à mesa quando foram convidados para participarem daquele banquete com a presença da rainha de Sabá. Da mesma forma, na igreja, o nosso comportamento deve ser exemplar. Boas maneiras, modo de assentar, de falar, de ver as pessoas que estão ao nosso lado. O tratamento para com as pessoas visitantes, o nosso testemunho. Não devemos esquecer que a boa conduta e ordem no culto nos leva melhor aos nossos visitantes. Pregações longas que saturam os visitantes, apelo muito demorado e insistente, essas coisas que são fora de ordem, completamente fora de ordem, deixam os visitantes até irritados. E aí eles vêm e nunca mais voltam. Porque além de não terem sido vistos como pessoas, recebidos como visitantes, não viram ordem no culto. E aí se decepcionaram e não voltam mais. O escritor, ele apresenta aqui uma história de um obreiro na igreja, no final da pregação, quando ele fez o apelo. Os diáconos daquela igreja foram à frente, como normalmente acontece em alguns cultos, aquelas pessoas saem pelos bancos procurando as pessoas, visitantes, para tentar auxiliar essas pessoas a virem à frente, ajudando as pessoas. Hoje não é muito comum ver isso nas igrejas, mas em alguns anos atrás nós víamos as pessoas se levantavam, os diáconos, os crentes mesmos, e iam às pessoas, visitantes, perguntando se a pessoa queria ajuda na sua ida até a frente para receber a oração, para aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor naquele apelo, né? E ele conta uma história aqui que depois os irmãos podem procurar e ler para ver o exemplo. O que acontece em muitas igrejas? Há uma insistência demasiada na hora do convite, e aí constrange muitas das vezes aqueles visitantes até a irem na frente. Mas na verdade eles não se converteram, eles não foram ali de boa vontade, eles não aceitaram ao convite propriamente dito, mas aceitaram impelidos pela circunstância daquela insistência, né? Coisa que não deve acontecer. Claro que se você está assentado ao lado de uma pessoa que não seja crente, que esteja visitando, não custa nada você perguntar: o senhor deseja aceitar Jesus? Né? O apelo está sendo feito. Você não pode falar muito para não atrapalhar a atenção dele com relação ao pregador. O senhor deseja aceitar Jesus, que é uma ajuda para ir lá à frente? E encerra, não insiste. E aí ele conta essa história mais ou menos disso que nós estamos tratando aqui. Isso é ético, isso diz respeito à ordem no culto, à ética no culto. Então vejam só, além dele insistir na ordem do culto, agora ele começa a nos dirigir para apresentar esse outro item, que é a reverência no culto. A reverência no culto, ela é fundamental. Se não houver a ordem no culto e não houver também reverência, que está ligada diretamente a esta ordem no culto, certamente aqueles que forem visitar a igreja vão perceber e não vão ficar satisfeitos com o que veem. Vejam bem, irmãos, nas nossas igrejas nós estamos vendo muito isso. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aí atrás desse aparelho de vídeo estão concordando comigo que nós precisamos e insistir, inclusive, a manter a ordem no culto, a reverência no culto.
Existem igrejas que nós vamos e que vemos que é um burburinho, é uma confusão durante o culto. Crianças correm para ali, a culpa não é das crianças. Crianças correm para lá. Crianças passeiam no corredor dentro da igreja. Crianças brincam na frente do púlpito, atrapalhando o culto. Isso aí, meus irmãos, é irreverência. E a irreverência é impiedade, é pecado. Porque nós estamos num ambiente sagrado, supostamente separado para o culto, para a adoração ao grande Deus, a quem nós dizemos que amamos. E porque nós não respeitamos o templo. Então há necessidade de tomarmos consciência de que o culto não é uma mera reunião. O culto é um local de muita reverência. E aí o escritor, ele puxa esse assunto quando ele diz que não é apenas na hora da pregação que devemos prestar nossa homenagem, mas durante todo o tempo disponível para este fim. O período do culto, ele deve ser tomado, irmãos, por nós como um momento de reverência. É o nosso momento de íntima comunhão com Deus coletivamente. Então, quando a ética ministerial apresenta para o ministro que o ministro não deve conversar no púlpito, que os crentes não devem conversar entre si, que deve haver ordem no culto, é só naquele período. Quando for encerrado o culto, fiquem à vontade para conversar. Mas o que é que nós estamos vendo no templo, dentro no templo? Nós estamos vendo pessoas que desrespeitam. É lógico que alguma coisa, eu estou dirigindo o culto, eu preciso falar com alguém. Eu preciso perguntar a alguém alguma coisa. Mas não conversar. Faz parte da liturgia do culto eu me dirigir a alguém, convidando-o para uma oração, perguntando se pode cantar um hino. Isso aí faz parte do trabalho durante o culto. Mas aquele cochicho, aquela conversaria que a gente vê em muitas igrejas, é mesmo falta de temor a Deus. E de propósito. Por que a pessoa foi ali? Foi ali cultuar, ou foi ali conversar, ou foi ali se encontrar com os amigos? Se foi, espere terminar o período do culto. A nossa alma está ligada ao trono da graça. Consequentemente, gracejos, histórias contadas no púlpito só podem trazer prejuízos para a obra do Senhor. Ele está falando história com E. Histórias com E não são histórias que podem fazer parte do contexto daquela pregação. Gracejos, piadas no púlpito, brincadeiras, fazendo o povo rir, a não ser que não seja culto, a não ser que seja uma reunião com os membros da igreja para fazer o povo rir. E nós estamos nos acostumando com isso. Isso não pode ser. Culto é culto, reunião é reunião. Nós temos um determinado pastor que as pessoas vão assistir suas palestras somente para rir. Tudo bem, é palestra, não é culto. Culto não. Culto ele é direcionado ao louvor e à honra de Deus. E o Espírito Santo que está entre nós, proporcionando-nos alegria e comunhão, faz com que nós saiamos daquele ambiente edificados, confortados. Então Deus reprova esse tipo de comportamento. Se nós não gostamos de ordem, devemos aplicar essa desordem em outro lugar, aquilo que nós estamos falando, mas não na santa casa do Senhor. Então nós devemos, como cristãos verdadeiros,
ter em mente o respeito e a ética no culto. Quando a pregação, ele aborda isso aqui, quando a pregação é feita na base da brincadeira, sem a devida responsabilidade, provocando apenas risos, os ouvintes começam a ficar desatentos, alguns sonolentos e passam a demonstrar indiferença com a palavra de Deus, e isto é indício de fraqueza espiritual. Claro que em muitos momentos o pregador ele está pregando e ele conta uma ilustração que pode até provocar alguma distração, mas que não desrespeite o contexto da sua mensagem. Ele pergunta aqui, será que uma pregação cheia de brincadeiras alimenta a alma sedenta e abatida? Claro que não alimenta, porque a alma, ela carece desse bálsamo, ela carece dessa espiritualidade genuína que brota da palavra de Deus através da pregação. Então, se a pregação ela vem cheia de brincadeiras, ela não alimenta a alma abatida, a alma do pecador. Mas se o pregador ora e transmite aquilo que Deus lhe deu, a culpa não é sua se alguém não se entrega. A culpa não é sua. A finalidade nossa é pregar, fazer o convite às pessoas. Mas se as pessoas não se entregam, a culpa é sua? Não, porque ele entregou a mensagem. Ele orou, ele preparou, ele transmitiu aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração para a igreja. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, quando se refere às igrejas, sempre no final coloca: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ou às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça. Aquele que não é capaz de ouvir, é incapaz de aprender. Aquele que não tem capacidade de ouvir, ele também não pode aprender. Na nossa apostila estão anotados aqui no item 4, detalhes a serem observados durante o culto. Então ele anota aqui 9 itens que são importantes. Primeiro, eles fecharam os olhos no momento da oração e não movimentar-se. Irmãos, a igreja vai orar. A igreja está em pé orando e tem gente passeando no corredor do templo. Não pode. Tem que parar. As pessoas que estão fora vão entrando, a igreja orando. Pare na porta da igreja. Deixe a igreja terminar de orar. Sabe por que acontece? Quando a pessoa entra na igreja, faz aquele barulho, tira a concentração de quem está com os olhos fechados. Por isso que os olhos devem estar fechados no momento da oração, para uma melhor concentração. Segundo, ficar entrando e saindo do templo durante o culto é um costume que devemos esquecer. Pessoas que não se comportam na igreja, não ficam um momento parado. Daqui a pouco levanta, vai lá fora, volta, senta, levanta, atrapalha quem está falando e quem está ouvindo. Terceiro, manter os filhos perto de você, de sorte que possa cuidar e orientar. É uma obrigação de cada crente. Graças a Deus que as nossas igrejas normalmente têm um departamento infantil para que as crianças, também aprendam a palavra de Deus ao nível delas. Mas uma coisa que normalmente, onde eu trabalho, a igreja em que eu lidero, normalmente eu faço questão de que na primeira parte do culto todas as crianças participem. As crianças ficam na igreja, no templo, participam dos hinos congregacionais, participam da oração inicial, participam da leitura da palavra, a leitura oficial do culto, e depois as tias ou aquelas responsáveis pelas crianças retiram as crianças e levam para a salinha. Isso é muito importante. Deixam os pais mais à vontade para o culto
E sabem esses pais que as crianças estão sendo cuidadas nas suas salinhas. É claro que isso não tira a responsabilidade dos pais. Não tira a responsabilidade dos pais. Os pais devem apoiar aquelas irmãs, aqueles irmãos que trabalham no departamento infantil, porque elas estão cuidando das crianças. O culto dessas pessoas, quando não há revezamento, normalmente é lá junto com as crianças. Então deve haver uma consideração, irmãos. Quarto, na hora do convite, ele bota aqui apelo, na hora do apelo, não devemos abrir nossos olhos com aquela curiosidade, mas orar. Normalmente nas igrejas, quando o pregador está fazendo o convite, as pessoas devem ficar de cabeça baixa orando: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, trabalha no coração dessas pessoas. E não fica todo mundo olhando. Quando o pregador faz, graças a Deus, uma pessoa aceitou a Jesus, fez o sinal, e todo mundo se volta para assinar. Isto é falta de educação e principalmente reverência no culto. Quinto, espere a oração final e a bênção apostólica. Tem gente que na hora da oração final vai embora. Não orou e nem tampouco recebeu a bênção apostólica. A oração final e a bênção apostólica. Muitas igrejas ainda ministram o tríplice amém. Então, enquanto isto está acontecendo, faz parte da liturgia do culto. Então, espere a oração final e a bênção apostólica. Um outro detalhe que ele aponta aqui é o seguinte: na casa do Senhor, não venda, não compre, principalmente no púlpito. Evite o comércio. Normalmente as igrejas elas têm uma cantina que fica fora da igreja e que funciona normalmente após o culto ou antes de começar o culto. A cantina da igreja não deve ficar aberta durante o culto. Outro item que ele fala: não ofereça, não deixe que seus filhos entrem no santuário com pipocas, balas, biscoitos, etc. Você tem sua bala? Chupe lá fora. Quando entrar na igreja. E outra coisa, não ofereça. Porque de repente você está tirando a concentração do seu irmão que quer se concentrar. Me lembro que uma certa igreja que nós fizemos parte, fazendo limpeza dos bancos, a igreja era grande, nós tiramos debaixo dos bancos chicletes, a borracha do chiclete. E aí nós tiramos quase uma pá de chiclete. Imaginem como está a situação dessas pessoas. Chupam o chiclete e pregam no banco da igreja. Então, muitas das vezes nós chegamos na igreja, o zelador, aquele que trabalha a limpeza da igreja, chega lá e arrecada copo, arrecada papel de bala, papel de pipoca. Sabe? Isso é um absurdo quando se trata da relação do crente com o culto. O outro item é: lembre-se, Deus é um ser exclusivamente santo, digno da mais absoluta honra e louvor. O culto divino é o ponto de encontro da criatura com o seu Criador, o salvo com o seu Salvador, onde este fala, Deus fala e aquele ouve. Deus fala, você ouve, através da pregação da palavra, através do louvor e da adoração. Você fala e ele ouve. E guarda aquilo que ele falou, né? E teme. O outro tópico é o santuário, o lugar do culto, que o templo é um lugar diferente, pois neste lugar Deus se faz presente e mostra que é absolutamente santo. Somos falíveis criaturas de Deus, pelo que devemos agir reverentemente diante dele, lembrando-nos que até mesmo os serafins se têm por imperfeitos diante de sua augusta face, pelo que tem de encobrir os rostos, os pés, quando estão à sua frente. Isso está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2. Os próprios serafins diante de Deus, eles se consideram como criaturas imperfeitas diante do Todo-Poderoso. Então a reverência, ela é muito aguçada diante dos querubins, a ponto deles cobrirem os seus rostos e cobrirem os seus pés.
com aquelas 6 asas que aparecem lá com os querubins, no capítulo 6, versículo 2. Diz que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, se mantinham voando, né? Ele observa aqui que por causa disso nós devemos dar todo o nosso tempo a Deus e nem um segundo sequer para o inimigo de nossas almas. Quando nós vamos cultuar a Deus e nós nos distraímos durante o período do culto, nós estamos emprestando o nosso lugar para o nosso inimigo ou para o inimigo de nossas almas. O item 5 da nossa apostila, ele fala sobre a comunhão com os irmãos. Durante o culto devemos manter não só a comunhão com Deus, mas também com os irmãos da fé. Aquela comunhão, aquela alegria, aquela satisfação de estarmos ali todos cultuando. Nossa vida cristã apresenta 2 linhas, aquilo que eu falei no início. 2 linhas de relação. Uma vertical em direção a Deus e outra horizontal em direção ao próximo, como nós falamos. Quando nos reunirmos para o culto, essas linhas devem ser mantidas. Não basta que busquemos a comunhão com Deus, esquecendo-nos de manter a comunhão com os nossos irmãos. É uma recomendação bíblica que devemos ter comunhão com todos. Nesse caso é um assunto muito sério. Essa comunhão deve vir de dentro de nós, Caso contrário, ela torna-se oca, sem conteúdo, né? Sem finalidade espiritual. E aí você estará simplesmente mentindo para com o Senhor. E pior, Deus sabe que estamos mentindo quando assim procedemos. Se nós estamos no templo adorando ao Senhor e não temos comunhão com os nossos irmãos, e fazemos aquilo automaticamente, aquele nosso culto não é válido, ele é oco. Deus sabe que você não está em comunhão com seus irmãos. Não adianta dar abraços, apertar as mãos e nenhum ato mecânico ou formal. Deus conhece os nossos corações, porque formalismo nunca foi santidade. Aí o pregador, para tentar corrigir o que é uma aberração nas nossas igrejas, nos nossos cultos hoje, são as repetições vãs. O pregador manda repetir. Diga isso para o seu irmão, fale que ama o seu irmão, dê um abraço no seu irmão. Isso é formalidade. Isso deve existir espontaneamente do crente para com Deus e para com o seu irmão. Por que é que os pregadores agora criaram esse jargão? Isso não existia, isso é coisa nova. Eles começam a dizer, abraça o seu irmão, diga isso, repita aquilo, o que eu vou falar você faz. Isso não é culto, isso é formalismo. E não deve existir no culto a Deus. O culto a Deus é o culto em direção a Deus. Em direção a Deus. Com a comunhão da igreja em direção a Deus. Aí os cultos serão diferentes. O culto, a ética no culto, fala também sobre dízimos e ofertas. O culto completo, ele é aceitável diante de Deus. E se nós não consagrarmos tudo a Ele no culto, esse culto não é aceito por Deus. Então, os dízimos e ofertas, eles fazem parte integrante do culto. É claro que tem crente que não tem nada para levar, mas pelo menos leve do seu coração. Agora, se você tem o que levar, leve, porque é bíblico, é mandamento bíblico. Então vejam, poucos crentes hoje consideram dízimos e ofertas como parte integrante do culto, faz parte do culto. Nós não estamos pagando a Deus, nós estamos mostrando que Deus é soberano sobre as nossas vidas, inclusive sobre as nossas posses. No passado, quando Deus estabeleceu o culto, Ele chama a atenção e diz assim, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. O crente judeu, para ir ao templo, ele tinha que levar a sua oferta.
E as ofertas, os dízimos no passado, não era dinheiro apenas, porque eles também levavam valores, mas eram animais consagrados, eram ofertas de hortaliças, ofertas de cereais, alimentos, eles levavam ao templo como reconhecimento da soberania de Deus. E para que eles levavam isto? Para que houvesse mantimento. Malaquias 3,10. Para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Esse mantimento era a manutenção dos sacerdotes, manutenção dos levitas, que eram dedicação exclusiva ao culto a Jeová. Então, a Bíblia não ensina apenas, como também através do exemplo de grandes servos de Deus, mostra-nos que o nosso culto não será completo se não incluirmos esta parte, ou os dízimos e as ofertas. Vejamos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 24, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, o fez em atitude de culto a Deus. Nessa ocasião, o dízimo ainda não tinha sido estabelecido na lei. O sacerdócio não existia segundo a lei. Mas a Bíblia diz que Abraão encontrou Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E a ele, Abraão, deu o dízimo, entregou o dízimo. Porque ele vinha de uma guerra e ele vinha trazendo os despojos que ele tinha conseguido naquela guerra. E ele deu o dízimo de tudo. Os dízimos de Abraão foram entregues ao sacerdote, que era o intermediário entre homem e Deus, entre o homem e Deus, e que demonstra o seu propósito de entregar ao próprio Deus. E aí nós vemos no texto de Gênesis 14, a partir do versículo 17, esta verdade, quando este encontro nos ensina isto. O dízimo mais tarde, foi incorporado à lei mosaica, sendo considerado parte integrante do culto que o povo deveria prestar a Jeová. Aí eu pergunto, e agora a igreja cristã? Tem gente por aí que prega contra o dízimo. Que eles preguem contra o dízimo, que eles não deem o dízimo, né? Oferta não deem nada. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos andar segundo a palavra. Aí tem gente, não, porque no Novo Testamento, observem que até entre os discípulos, havia um chamado Judas, que era o responsável pelas finanças do grupo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas ofertavam e colocavam naquela bolsa. E eles, aquele dinheiro que estava naquela bolsa, aquelas doações ou mesmo aquelas ofertas, valia para que o grupo tivesse manutenção. Ou pensam que não? E mais tarde, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre as ofertas. A igreja primitiva, eles não davam dízimo, eles davam tudo. Leiam lá, Atos dos Apóstolos, como é que os crentes viviam. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e traziam todo o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, eles eram mais convertidos ainda do que os do passado. Os do passado davam apenas o dízimo e eles davam tudo. E isso é importante a gente saber. O nosso culto é completo. Ele é aceitável a Deus. Vejam só. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, a nossa palavra, a nossa atitude, os dízimos, os nossos atos e tudo aquilo que não nos pertence, pois quando estamos entregando os nossos dízimos, estamos apenas devolvendo um décimo. Olha só, de todas essas coisas que nós temos, nós estamos dando um décimo daquilo que recebemos. Então, se nós recebemos uma pequena quantia, nós damos o dízimo da pequena quantia. Se nós recebemos uma quantia grande, nós damos o dízimo da quantia grande. Para Deus, o valor é o mesmo, é dízimo. Ele não está se referindo
aquilo que você dá, mas aquilo que ele determinou na sua palavra, que é o dízimo. Então, se o pobre ganha pouco, dá o dízimo, o rico ganha muito, dá o dízimo, estão dando o dízimo. Agora fica com cada um. Fica com cada um. Mas a regra bíblica é essa. E faz parte da ética no culto. O item 7 fala sobre qual seria a maneira correta de participarmos do culto. O escritor do nosso livro-texto fala: não existem normas inflexíveis e que tenhamos de obedecê-las à risca. Entretanto, à luz do ensino bíblico, todos sabemos que o Espírito Santo nos fala claramente que estamos errados. Então, quando nós vamos ao culto e não obedecemos às normas do culto, nós estamos errados. Mas não existem regras fixas para o culto, a não ser aquele que está determinado pela liturgia. Então, esse que está determinado pela liturgia, que normalmente tem base na palavra de Deus, esse deve ser obedecido. Porque existem igrejas que começam o culto com a oração e entra na parte de louvores. Outros começam com a oração e citam textos bíblicos para depois entrar nos louvores. Quer dizer, não há uma regra definida para o culto, mas o culto deve obedecer a uma liturgia que, baseada na Bíblia, é ditada pelo ministro ou pelo pastor da igreja. O espírito de reverência deve ser uma das características do participante do culto ao Senhor, mas há infelizmente muitos irmãos que não sabem manter uma atitude correta. Por isso que a ética no culto está nos ensinando a reverência perante o Senhor no seu santuário. Tem pessoas que esquecem que o culto é o encontro de Deus com o seu povo. Se é o encontro de Deus com o seu povo, a atenção deve ser voltada toda, única e exclusivamente para Deus. Um outro aspecto que ele fala aqui, um outro item, que é o 8º item dessa lição, é a falta de pontualidade. A impontualidade é um hábito que vai se generalizando entre nós e entre os membros de nossas igrejas com sérias consequências, tanto individual quanto no coletivo. Quantas vezes o pastor não começa o culto alegando que os crentes ainda não chegaram ou chegam atrasados? O culto começa a que horas? 19 horas. No máximo, você tem que chegar 5 minutos para que dê tempo ao pastor começar o culto. Tem gente, inclusive, que tem responsabilidade no culto que só chega atrasado. Não se pode deixar que a impontualidade roube de Deus o tempo. Se o tempo estabelecido para o culto são 2 horas, tem que ser 2 horas. Se o culto são 2 horas e meia, tem que ser 2 horas e meia. Se o culto é 1 hora, tem que ser 1 hora. Tem que haver propósito. O culto faz parte do nosso propósito. Então, as pessoas chegarem atrasadas na igreja não justifica. Pode até explicar. Você chega para o pastor, o senhor me desculpe, você está explicando, mas diante de Deus não justifica. Porque a rotina na igreja, a ordem na igreja, a disciplina na igreja é que o culto comece às 7 horas, ou seja, 19 horas e termine 21 horas. Então também aquele que está liderando a igreja não pode deixar passar de 21 horas com a desculpa de que é o Espírito Santo que não deixou. O Espírito Santo é sábio, o Espírito Santo é entendido. Então, quantas vezes o pastor não começa o culto na hora porque os crentes chegam atrasados? O nosso dever como obreiros do Senhor é cumprir o horário, começar o culto e demais trabalhos na hora certa, porque um erro não justifica o outro. Eu estou vendo que em muitas igrejas, a pessoa que vai tocar a guitarra chega depois do início do culto. Aí quando chega lá fica afinando o instrumento, nem afinou. Por isso que principalmente os músicos, aqueles que lideram na preparação inicial do culto,
devem estar no culto antes da hora prevista, que é para afinar os instrumentos, o responsável pelo som ligar a aparelhagem de som, para não haver um culto desequilibrado. Isso aqui é falta de respeito e de consideração para com Deus. Da mesma forma, o responsável pelo culto ou o responsável pela liturgia não deve terminar o culto atrasado. Se é 21 horas, tem que terminar 21 horas. Aquele que vai pregar deve estar ciente que o culto termina 21 horas. Sabemos que às vezes o responsável leva os crentes a chegarem atrasados, pois ele só termina o culto atrasado e também começa depois da hora. Então, se a pessoa começar a impor o horário e cumprir o horário, os crentes vão entender que está havendo disciplina no culto. É importante memorizar que chegar na hora prevista também é fidelidade e adoração a Deus. Ah, porque chegou fulano lá em casa e eu não pude sair na hora, então não vá. Não venha com desculpas, não vá. Existem os tipos de culto e por isso mesmo deve haver disciplina no horário inicial e no término. Por exemplo, culto de aniversário são os cultos em ação de graças por aniversário de pessoas ou do tempo. Cultos de formatura, normalmente, nos dias atuais, acontece todos os anos. Formaturas de membros de nossas igrejas. Este tipo de culto tem um cunho todo social que uma reunião dessa natureza possa ter. A impressão que temos de deixar nos seus participantes é que Cristo e não os formandos é o centro de todas as atenções no culto. Culto do voto. É comum este tipo de culto que os crentes oferecem ao Senhor, né, pelas vitórias alcançadas. Deve-se franquear a palavra ao irmão que fez o voto. Por exemplo, o irmão fez um voto que o culto no domingo será oferecido ao Senhor como ação de graças pela sua pessoa. Então vá ao dirigente do culto, explique essa situação, o dirigente vai fazer menção e vai dar a oportunidade para essa pessoa expressar o porquê está oferecendo aquele culto de gratidão pelo voto que fez e recebeu. Culto de cântico e louvor. O cântico é uma forma mais bela de expressão de gratidão e reconhecimento pelos benefícios recebidos do Senhor. É necessário que louvemos ao Senhor com reverência, ética, educação e estilo. Culto de louvor e cântico. Cerimônia fúnebre. É quando pregamos sermões fúnebres de pessoas que não pertencem à nossa própria igreja. Devemos evitar, nesse caso, pontos doutrinários e controvertidos. Quando a pessoa falece, e aí o pastor, o ministro, é designado para fazer aquela cerimônia fúnebre. É uma espécie de culto. Por que é uma espécie de culto? Porque você faz valer ali a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E nesse caso, não leve aspectos doutrinários, pontos doutrinários, pontos de costumes da sua igreja, da sua denominação. Não, você vai ali falar a palavra de Deus, pregar um sermão dirigido àquela própria ocasião. E o tempo normal para o culto? Qual é o tempo normal para o culto? O tempo a gastar na realização de um culto depende das circunstâncias. Porém, a igreja, no templo, normalmente ela tem o seu tempo limite para a realização do culto. Normalmente 2 horas. Dentro dessas 2 horas, nós temos que prestar atenção para a liturgia. Se canta 1 ou 2 hinos, se faz uma oração, se lê a Bíblia Sagrada como leitura oficial, se dá as oportunidades, cânticos, louvores ou palavra, e depois a pregação, o ofertório. Antes da pregação se faz o ofertório, que é o momento em que os crentes contribuem com suas ofertas, com os seus dízimos,
E depois a pregação. Na pregação, no final da pregação, o pregador deve fazer um convite e depois de retornar a palavra para o dirigente da liturgia do culto, este deve, sendo o ministro da igreja, fazer a oração final, impetrar a bênção apostólica ou tríplice amém e encerrar o culto. Então deve-se gastar em torno de 2 horas para este trabalho. Existem igrejas que prolongam um pouco mais, faz com 2 horas e meia, mas normalmente a maior parte das igrejas elas fazem em 2 horas, levando em consideração a pregação, o convite. O convite deve ser feito pelo próprio pregador, mas se for o caso do convite não ter sido feito pelo próprio pregador, o ministro que retoma a palavra deve fazer simples e rápida o apelo final, né? O apelo final. E não fazer uma outra pregação, porque isto constitui falta de ética. Porque aí vai fazer outra pregação e termina desfazendo o que o pregador fez em sua palavra. Também este comportamento simplesmente demonstra falta de consideração com a pessoa que foi convidada a pregar, é falta de ética. E com relação à conversão de almas, a pessoa deve deixar isso a cargo de Deus, porque aí é cargo de Deus, é Ele que converte através do Espírito Santo. Então, meus prezados seminaristas, que Deus os abençoe. Eu queria deixar bem claro aqui que estou recebendo as respostas dos questionários e que isto faz parte da nota final. Presença, sinalizar que assistiu à aula, mesmo que seja em outro horário, mas sinalize no Zap que assistiu à aula, responda o questionário, porque isto vai fazer parte da nota final da matéria. Que Deus abençoe e que nós possamos encerrar esta disciplina com chave de ouro na próxima aula. Amém.